Olá, tudo bem? Bem-vindo. Eu sou Evander e esse é o Catedral Cast. Com muita alegria a gente está começando aqui mais um episódio. E hoje, de maneira muito especial, convidando e recebendo aqui nossa host preferida aí, né, do Catedral Cast, a Tati Lamas, né? Bem-vinda, Tati, tudo bem? Tudo bem, pastor? Oi, pessoal. Tudo bem, pessoal? Que saudade que eu tava de sentar aqui, viu? Tá De vendo? estar aqui nessa mesa, de conversar um pouco aqui com todo mundo. Alegria, Tati, te receber aqui. A Tati sempre disse sim ao desafio, né? Esse desafio. Eu soube que esses dias teve um culto de mulheres e vocês meio que reproduziram a experiência do podcast lá, né? Num bate-papo, né? Uma mistura de legal. superação com... Foi uma mistura de superação com podcast. E a Ângela abriu assim, a gente convidou aqui para intermediar essa conversa, a nossa host do podcast, porque aí para ela é fácil. Aí eu peguei o microfone e falei, mas quem disse que é fácil? Nunca é fácil. Mas a gente se propõe a falar aquilo que está dentro e transbordar aquilo que o Senhor tem colocado de mensagem no nosso coração, né? E aí é isso. E como é que tá a vida? Tá tudo bem, Tati? Tá tudo em paz? Como é que tá? Graças a Deus. Ontem à noite eu estava meditando na palavra e o Senhor me lembrou um texto que Ele me falou há um tempo atrás. Aqueles dias que a gente acha que não vai dar conta, que como é que vai fazer, sabe? Uhum. Ou que fica muito focado nos impossíveis, os desafios que tem pela frente. O Senhor me deu um texto de 2 Coríntios que diz, mas graças a Deus que em Cristo Ele sempre nos conduz triunfantemente. Amém. E aí o versículo continua, né? E aí quando eu me lembrei desse texto, eu falei, eu acho que eu tinha esquecido disso, sabe? Sim. Que no final, né, pastor? No final dá certo. Vai dar certo, vai dar certo. Então eu tô bem, graças a Deus. Tudo jóia, tudo bem. Tudo bem. A gente tá numa fase aí de muito trabalho, né? Quem trabalha com moda sabe, é virada de coleção. Sim. Então a gente tá encerrando um ciclo, encerrando uma história para contar outra. Entendi. E como é na vida, você não fecha uma coisa, depois abre outra. É um nasce ciclo, dentro uma espiral, né? Como meu pastor um dia me ensinou, a vida é um ciclo em espiral. Em espiral. Um ciclo novo sempre começa dentro do anterior. Uhum. Não é? Sempre que a gente esperar o ciclo encerrar por completo para começar o outro, você vai ter um vácuo. Uhum. Vai ter um intervalo no meio que nem sempre é muito produtivo, né? Então, Sim. Normalmente um ciclo emenda no outro e vai avançando, né? Essa coisa da gente falar que tá tudo bem quando você me pergunta, é algo que eu sinto no meu coração de trazer, porque eu escuto muitas pessoas me perguntando, que às vezes se identifica, né? Que a gente é mãe, é líder de célula, é ovelha, é convidada de podcast, é esposa, é líder. A nossa empresa é uma empresa de médio porte, então ainda não tem uma cabeça para cada coisa. Então, quando não tenho quem faz é o gestor, né? Sim. Então, eu tenho muito essa pergunta, assim, nas redes, no grupo de amigos. Eu não sei como é que você dá conta. Eu não sei como é que você dá conta. E teve uma época que isso se arrastava, assim, parece que todo mundo, todo dia, uma pessoa se levantava para perguntar. E aí eu entendi, assim, como se a gente fizesse como se a vida do outro fosse só aquilo que vê na rede social. Sim, ou a gente tá sempre idealiza rindo, um pouco, né? Como se a gente não tivesse problema. Mas eu entendi que, primeiro, que eu não tô dando conta mesmo. Tem coisas que não dão conta. Sim, sim. Aí a gente posta o que deu conta, o que conseguiu concluir, o que ficou arrumadinho. Sim, sim. E tem outras coisas que a gente não posta, não porque quer pregar uma vida perfeita, mas porque entende que às vezes está expondo alguém, né? Se a gente estiver numa luta aqui na igreja, numa célula, por exemplo, Sim. eu não vou ficar postando porque envolve um discípulo, A gente envolve não põe a ajuste. desarrumação na vitrine, né? E não porque está querendo pregar outra coisa, né? Mas uma questão ética, muitas vezes, e tal. Claro. Mas eu decidi que a gente precisa focar no que vai ser, profetizar o que a palavra promete, né? Sim. Que o favor de Deus é conosco, apesar de tudo. Então, por isso, eu sempre vou dizer que tá tudo bem, porque o Senhor é com a gente. O Senhor está presente, Isso né? aí. Eu acho que no domingo, dia... Quando foi o primeiro domingo? Foi dia 7 ou dia 6? Dia 6. Não, foi 7. 7 de agosto, né? Se você quiser acompanhar lá depois no YouTube essa mensagem, eu falei sobre desfrutar
a graça de Deus, né? Sobre usufruir da graça de Deus. 10h30, né? No culto das 10h30. E foi baseado no Salmo 46. E tem um trecho do Salmo 46 que foi muito interessante, que ele diz assim, eu acho que é eu não lembro qual é o versículo, mas é um salmo pequeno. Ele diz assim: ainda que a terra se dissolva e os montes sejam lançados no meio do mar, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Eu acho que, e nós vamos conversar hoje aqui sobre vida, né? Eu fiquei pensando, se eu tivesse que dar um tema, os meninos estão sempre perguntando, né? Eu pensei dentro da esfera de conversa de valor, eu tenho feito um esforço aqui para tocar uma outra agenda quando eu estou aqui, né? Mas pensar a vida no reino, né? Vida na vida, como é que essa vida se desenvolve? E o salmista coloca assim: ainda que a terra se dissolva, e ele está falando de monte sendo lançado no mar, ou seja, ainda que haja uma instabilidade muito grande de um lado, do outro lado Deus não perde o controle. Uhum. Então, estar bem não é necessariamente dizer que não há luta, que não há dificuldade, que não há problema, mas que apesar das lutas e dos problemas, eu estou vivendo o respaldo da cidade de Deus. Na cidade de Deus corre um rio, Deus está sentado no meio dela, desde de manhã, está tudo fluindo porque Deus está no controle. Esse salmo, ele mexe demais comigo, porque ele marcou uma fase da minha vida de muita experiência com Deus, e onde o Senhor se manifestava, se revelava a mim nesse salmo. Uhum. E particularmente no versículo já pro final, onde em algumas versões está parem de lutar. Isso, a NVI está assim, pare de lutar. Em outras versões, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uhum. E é interessante que, por conta... normalmente isso acontece com pessoas que são mais dinâmicas, assim, né? Mas tem uma tendência a pecar pelo excesso de atividade. Eu costumo dizer que eu sou Marta em recuperação, sabe? Tentando ser Maria. Sim. Que se assenta com Cristo, mas eu já quero logo fazer o café para ele, limpar a casa. Sim. E aí eu sei que sou Marta, então... Tem a ver também com a índole de empreendedora, né? Tudo isso, né? Né? E aí o aquietai-vos e saber que eu sou Deus, de vez em quando o Senhor me relembra. Sim. Aquieta. É lá no Salmo 46, algumas versões, porque esse salmo foi escrito para o culto. Ele é como se fosse uma liturgia para o culto. E tem escrito assim, pausa. Depois que o texto diz assim, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, tem uma pausa. E enquanto eu estava ministrando, eu disse ao pessoal assim, agora respira. Pausa. Será que a gente consegue fazer algumas pausas no nosso dia, né? Então, Tati, falando de vida, a minha ideia hoje aqui, com você que está com a gente aí também, é a gente pensar nessa vida no reino, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui, porque há uma ideia equivocada e, infelizmente, eu tenho que assumir que a igreja é responsável por isso, num certo sentido, de que passou a ideia que viver com Cristo é se alienar da vida secular. É como se a gente entrasse por uma bolha, né, e dissesse assim, aqui eu vivo o reino de Deus e lá fora eu faço outra coisa. Uhum. Enquanto, na verdade, a base do evangelho é exatamente o contrário, né? Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, né? E sal no saleiro não salga ninguém, né? A menos que você tire ele do saleiro e jogue ele para fora, né? Aí a gente acompanha, né? Pastoreio a Tati aí há uns 5 anos, Tati, 6 anos. A Rebeca era novinha, sim, né? Ela tá com 7, Ela veio para cá com uns 2, 1 e pouco, 2, é isso aí. Né? Então tem uns 6 anos. E a gente sabe da tua correria, sabe desse projeto da loja, né? Tati vem aqui, faz algumas temporadas com a gente, aí ela me diz assim, pastor, agora me dá um tempinho. Deixa eu respirar um pouquinho na loja, tá vivendo um novo ciclo, a empresa e tal. E eu queria que você contasse pra gente, assim, não é? Porque você, como eu, acredita que a vida com Cristo é uma vida integral, inteira. A vida com Cristo não é a vida que a gente vive dentro do templo. Uhum. A gente não vive com Cristo na hora que a gente está fazendo uma atividade religiosa. Eu queria começar bem lá atrás, como é que começa a sua vida com Cristo? Como é que você conhece Jesus? Como é que Jesus é apresentado para você? Vamos começar lá
Tati sempre esteve aqui no lugar de host, né? Como é que é essa história? Como é que começa essa história com Cristo? Eu venho de uma família cristã católica, como a maioria dos mineiros, né? Sim. E eu fui criada por uma avó que amava Jesus. Então, ela sempre ensinou a gente a ter nossos momentos com Deus. E ela lia a Bíblia, sabe? Legal. Então, ela tinha aquele tempo, assim... Ela sempre falava, ele é meu amor. Ela falava assim, ele é meu amor. Mas eu cresci e não tinha a disciplina de ler Bíblia ou a revelação, assim, desse amor. Quando eu venho para Petrópolis para fazer faculdade, eu vim fazer fisioterapia aqui. Olha aí. Nessa época vinha realmente, era um êxodo, sabe? Dos mineiros para Petrópolis, porque tinha menos oferta de faculdades. Eu sou mineiro também, os mineiros são meio retirantes, né? Eu brinco que os mineiros vão dominar o mundo, né? Tem mineiro tudo quanto é canto. Aí eu venho para cá e eu tenho contato com uma amiga que ela tinha um estilo de vida que me chamava muita atenção. Eu venho de meus pais também são pessoas de fé, de temor a Deus, de integridade e tal. Meu pai sempre tinha uma fala que era assim: quando uma porta se fecha, Deus abre outra. Mas era uma relação com Deus, assim, finais de semana sempre ia ao encontro religioso. Durante a semana a gente fazia uma oração antes de dormir. Era basicamente assim. Ou quando tinha um problema, a gente pedia a Deus ajuda. Não tinha um relacionamento tão íntimo. E eu não tô falando que eles estavam errados, nada disso. Eu tô contando como foi. E como você percebia. Como eu percebia isso, né? Não quero desonrar a minha história aí com eles, nem nada. Claro. Mas quando eu venho pra cá, eu teve um dia que eu tive um episódio, uma luta muito grande. E antes eu tinha tido uma experiência muito agradável com essa amiga, que é a Patrícia. Sim. Né? A gente tinha ido ao Rio fazer um passeio. E nesse passeio, eles pediram pra orar dentro do carro antes. E a oração foi assim: eles oraram pela pizza que ia comer, eles oraram pelo dia para ser leve, agradável e alegre. Eles colocaram umas coisas que eu nunca tinha colocado em oração. E quando voltamos, me chamou a atenção que tudo que foi colocado na oração, de fato, aconteceu. Olha, que legal. Eu falei, uau, sabe? Uau, que coisa bacana isso. Então, eu fui, então, querendo ter curiosidade com isso. Teve uma vez que eu tive um episódio, assim, de uma luta muito grande. Hoje eu tenho um discernimento que foi uma luta espiritual. E eu me lembrei da oração da amiga. Sim. Liguei pra ela, ela fez a oração. Quando ela falou amém, o telefone tocou, a solução chegou. Glória a Deus. Eu nunca tive uma experiência tão rápida do favor de Deus. De novo. Eu creio que Deus estava me atraindo ali para a presença dele de uma forma realmente hollywoodiana. E pessoal, né? E pessoal. E aí resolveu definitivamente. Não foi... eu não cabe contar aqui, porque é algo que expõe outras pessoas, enfim. Sim, tá. A gente tem que ter muito cuidado com os testemunhos, né, pastor? Sim, para não virar testemunho, né? Enfim, e aí eu começo a ter muita sede por conhecer o Deus da Bíblia. Sim. Por conhecer o Deus que se manifesta, o Deus que responde. Quando alguém falava assim, então Deus falou comigo naquele dia, faz assim, vai pra direita, eu falava, o quê? Como Deus é que falou é pra isso, você, né? o que é isso? Você escutou uma voz? Como é que era, como é que não era? Eu quero isso também. E aí eu comecei a aprofundar nas leituras bíblicas, fui inserida numa célula. Nessa célula eu tenho um outro marco que também solidifica a minha caminhada com Cristo de uma forma mais íntima. Então, eu decido por me batizar, eu decido por ter uma vida guiada pelo Espírito, na palavra, uma vida bíblica, que é ser amada. Sim. Eu percebi um interesse genuíno de Deus pela sua vida. E das pessoas. Ah, tá. Das pessoas. Eu era constrangida pelo amor das pessoas. De chegar numa célula e falar assim, como que tá aquela situação? Que eu nem lembrava mais. Entendi. Mas que eu compartilhei na célula. A sua vida importava para aquelas pessoas. Exatamente. E aí, assim, foi crescendo. E eu já era íntima lá do grupo, e não era só porque eu estava chegando. Isso
prevaleceu. E assim, de eu ir para ganhar meus filhos já depois, e alguém tá me ligando antes do hospital e falar assim: tudo bem, você tem 5 minutinhos? Eu tô ligando só para dizer que estamos orando por você. Você é amada, que essa criança é desejada. E assim foram as minhas histórias de milagre, as crianças. Tem uma amiga minha que ela, quando foi visitar o Samuel eu não tive visita de muitos parentes, tive visita de membros da célula. E aí elas pegavam o Samuel, que é uma história de milagre, o nome Samuel é por isso. Eu o pedi ao Senhor. Ela pega o Samuel no colo e o Samuel era a resposta de oração dela. Sim. Ela fazia parte daquela história. Sim. E ela levantava a criança e louvava a Deus, porque Deus escutou a oração dela. Então, para você, a vida no reino, né, a vida com Deus, ela começa por você ser inserida num ambiente de amor. É isso? Num ambiente de amor. Se sentir aceita por Deus. De um amor despretensioso. Porque em Minas, as pessoas são muito acolhedoras. Então você se sente amada, você faz um churrasco na casa de um, você convida o outro, você faz uma broa e divide. É legal. Mas assim, o dia que a pessoa não tá afim, ela não vai fazer uma broa pra você, porque ela não tá afim. Sim. Eu vejo que no meio cristão, mesmo que a gente possa não estar afim, o Senhor te leva e por amor você vai e faz a broa pra pessoa, mesmo se a sua vontade era de dormir. Sim. E aí essa coisa da entrega é algo que é doação, amor sacrificial. E embora a igreja seja um lugar de pessoas imperfeitas e tem problemas como em qualquer lugar, mas aliás, domingo a gente falou muito sobre isso, sobre ser família de Deus, né? A Siri está querendo participar. É porque ela não sabe o que é esse amor. Mas você se percebe parte de algo maior, né? Você se percebe parte de uma família que extrapola. Ontem eu estava conversando com uma pessoa querida e eu perguntando da família dela e tal. E ela falou: pastor, mas eu não tenho muito contato. Eu falei assim: você tem mais contato comigo do que com ela? Ela disse: sim. Porque a vida na igreja, a vida de relacionamento com Deus nos leva para esse lugar. Mas você já citou aí a questão do Samuel, né? Que a ideia aqui, Tati, é a gente ir pontuando um pouquinho como é que Deus vai intervindo na nossa vida nas diversas áreas. Por que o Samuel é um milagre? Como é que é isso? Me conta essa história. Eu conheço, mas eu acho que muita gente não conhece. Quando bem novinha, eu tinha muitas dores no período feminino, né, de menstruação e tal. E quando eu fui investigar, eu descubro que eu tinha uma endometriose profunda. E quando a gente vai investigar, eu passo por processos cirúrgicos. Na verdade, eu tenho 3 cirurgias. A última delas foi em 2014, onde eu passo por 6 horas numa mesa de cirurgia. E 3 equipes médicas me operaram. Uma parte, cada especialidade interviu na área que estava comprometida. Então foram intestinos, bexiga e aparelho urinário ali, ligamentos, e a parte ginecológica, a parte de ovários e útero e tal. Então cada equipe entrou num momento. Então por isso eu fiquei 6 horas em procedimento cirúrgico. Então assim, a endometriose ela me acomete muito cedo. E eu tinha uma sentença de infertilidade. E os médicos diziam que eu precisava contar com a juventude para engravidar logo. E quando eu recebi essa notícia, a gente era namorado ainda. Ainda não tinha profissão, ainda não estava formada. Então vem o primeiro desafio aí, a primeira pressão da vida, assim, que é ter que dar conta aí dessa ameaça. Sim. Sendo que para mim ela ameaçava o meu maior sonho. Porque, embora as pessoas me vejam assim, dinâmica, empreendendo, construindo marca de moda e tal, os meus sonhos eram muito simples. Eu tinha o sonho de casar, ter filho, eu via muita novela, sabe? Então vinha aquela coisa assim, de casar, ter filho, casar com aquele príncipe, sabe? Por mais que eu quisesse ser dinâmica, trabalhar e tal, tinha aquela coisa do marido, provedor, que vem pra casa e aí a família tá arrumadinha, sabe? Então quando vem aquilo, eu pensei assim, se Deus não agir, eu vou ser uma pessoa frustrada pra sempre. No meu coração tinha isso. Não tinha aquela coisa assim de adotar, igual muitas pessoas fazem e fazem muito bem. Não tinha isso no meu coração. Eu queria ser mãe do ventre. Sim. Então, ali eu comecei a ser amada pela igreja e me mostraram na palavra que a cura é um direito nosso conquistado por Cristo na cruz.
Então, eu começo a estudar a palavra sob a ótica do Deus que cura. Sim. Do Jeová Rafá. Uhum. Eu acessei a cruz e fui, então, entendendo o que ela me dava de direitos espirituais, assim. Aí eu fui estudando Isaías 53, profundamente. Ele levou sobre, certamente, a Bíblia fala, certamente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aí Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, daquelas que se esperam. Então eu fui projetando os meus filhos e escrevi uma carta para Deus. Resumindo, né? Você escreveu mesmo? Escrevi uma carta para Deus. E nessa carta eu declarava que eu confiava em tudo aquilo que me foi ensinado, que eu cria que verdadeiramente Cristo carregava, via a paixão de Cristo sob essa ótica dos eu fico até arrepiada, assim, essa ótica dos espinhos na cabeça, dos açoites. E aí cada açoite que não foi por acaso, né? Foi por mim. Ali estava endometriose, ali estava inflamação, ali estava sentença de infertilidade. Então, para mim, é como se a cura também vinha como uma forma de honrar o crer para receber a graça. Era honrar o sacrifício. Era honrar o sacrifício. Então, o Senhor, eu passo por todos os tratamentos. Eu acho que é uma parte que vale a pena contar. Da gente, às vezes, esperar que Deus vai fazer somente por um milagre. E tudo é milagre. Aquela cura miraculosa, né? Sem nenhuma intervenção humana, exatamente. Né? Era a cura que eu esperava. Sim. Aí eu paro de tomar remédio sem uma palavra rema. Sem uma palavra da boca de Deus. E aí eu paro de tomar remédio, adoeço e vou para uma segunda cirurgia. Assim, correndo. Porque eu não tinha direção. Hoje eu entendo que foi uma arrogância da minha parte por ignorância. Sim. Eu não podia ter parado de tomar remédio. Porque o favor de Deus, ele é amplo, né? Quer dizer, Deus ele pode curar de maneira milagrosa, mas ele pode usar uma pessoa. Exatamente. Ele pode usar um tratamento, ele pode usar um processo, né? Sim. E aí eu passo, a última eu fico internada. Eu tenho várias experiências com Deus no hospital. Quando eu volto do centro cirúrgico, muito prejudicada, porque é uma cirurgia sistêmica, muito tempo anestesiada, eu volto ainda sem consciência direito. E eu tinha muita sede de ouvir o que Deus estava falando. E eu falei, mãe, coloca aí, por favor, abre a sua Bíblia e vê o que está escrito. E a minha mãe abriu o celular dela e deu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu passo por aquele processo todo. Eu creio que hoje, quando alguém fala, estou internado, estou no hospital, eu sei o que é. E sei que Deus está ali. Sim, presente. Então, isso foi construindo o meu caráter de fé, entendendo que Deus está conosco no vale. Então, quer dizer, a vida no reino, a vida com Deus, não é só... começa por a gente se sentir amado e inserido numa família de fé. Começa por você se perceber atraído a uma presença, a uma realidade, a gente eu acabo de vir de uma célula, né? Onde a gente eram só homens, né? Uns 15 homens, e a gente pôde ver de maneira muito clara Deus fazendo um milagre na vida da célula, integrando a gente como família, né? Mas não para por aí, quer dizer, esse Deus que me envolve, e é interessante que a gente não pensa nisso, né? Como é que eu vou ser acolhido numa família, eu estou cheio de problema e Deus não vai fazer nada em relação a isso? Ele sempre ouve o nosso clamor, né? Sempre ouve. Mas assim, se a gente fosse racionalizar, era fácil entender por que Deus faz milagre. Porque é mais ou menos assim, eu chego na mesa de Deus, sento na mesa com Ele, estou em cólicas de dor, né? E Deus vai continuar a vida dele como se nada tivesse acontecendo? É claro que não. Então, quer dizer, essa segunda dimensão, para mim, ela é muito rica, de que a vida com Deus é uma vida onde Deus intervém, é uma vida onde Deus manifesta o seu favor, onde Deus manifesta a sua graça. E é a multiforme graça, né? Eu fui vendo Deus agir em vários momentos. Logo que eu me casei, a gente teve aqueles desafios do início de casamento, ainda ajustando profissão. A gente trabalhava na fisioterapia e já tinha começado a Visu. A Visu começa em 2005, a gente se casa em 2006. Então, tinha todo o desafio de empreender, de fluxos de caixa, de uma produção, porque a gente tem duas empresas em uma. A gente tem a parte de comércio, que são as lojas, e tem a parte de confecção. Então, assim, tem todos esses desafios. E eu, passando por um processo de dores e tal,
eu ainda recém, assim, engatinhando na fé, conhecendo ainda bem pouco de Bíblia. Teve um dia que eu tive uma crise de dor e as minhas crises eram de correr para o hospital, assim, de fazer Buscopan na veia, aquelas coisas todas. Sim. E aí, nesse dia, eu não tinha condição de ir para o hospital, porque a dor era tanta que eu não conseguia ir ao carro. Sim. E eu tomo uma série de medicamentos, assim, e durmo. E quando eu dormi, eu falei, Senhor, deixa eu deitar no seu colo, me pega no seu colo, tá doendo muito. Eu durmo e quando eu acordo, eu tomei meu banho, penteando meu cabelo, eu verbalizei assim, solicitude. Saiu da minha boca. Falei alto, solicitude. E é uma palavra que não faz parte do meu repertório, eu acho que da maioria das pessoas, não é uma palavra comum. E aí, naquele dia, a gente foi num culto de meio de semana, onde o pregador falou um texto sobre quando Abraão e Sara acolhem a presença dos anjos. Sim. E eles fazem a comida, eles recebem. E eu não tinha levado minha Bíblia. Quando eu cheguei em casa, eu fui refletir no texto na minha Bíblia. Sim. E aí estava assim, a solicitude de Abraão. E esse texto é um texto onde os anjos falam para Sara que ela iria gerar. Sim. O milagre é anunciado. O milagre anunciado. Ali eu entendi. O William já estava dormindo, eu acordo ele e falo assim, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E pela primeira vez eu tive uma experiência, nunca tive outra experiência dessa. Sim. E Deus falou comigo, e ali eu agarrei nessa palavra. Deus falou comigo, que assim como ele fez com Sara e Abraão, ele faria comigo. Então ali eu passo por todo o processo de tratamento, mesmo com o milagre anunciado. Sim. Deus usa a medicina, tratamentos. E como toda história parece leve, fácil, né? Mas aí teve os desafios financeiros, o plano de saúde não cobre, a gente não tinha recursos. A minha terceira cirurgia, já em outro momento, já tinha Samuel, quando eu fui fazer a terceira cirurgia, foi entre Samuel e Rebeca. Era um valor, assim, para se ter ideia, era 4 vezes o valor do meu carro. Uau. Então, se eu vendesse, eu ainda ficaria devendo 3 partes. É bastante coisa, né? Para o seu orçamento naquela época era praticamente impossível. Exatamente. E aí o Senhor se move como um Deus provedor ali também. E a gente não ficou... A gente honrou todos os compromissos, enfim. E aí, 7 meses depois, Deus nos dá a Rebeca. E aí, na carta, eu não falei da carta. Na carta, eu coloco para Deus que eu gostaria. Se eu pudesse escolher, como a Bíblia fala, pedir, dá-se-vos-á. E fala da especificidade de oração. Sim. Eu falei, olha, o Senhor sabe mais do que eu. Mas se eu puder escolher, então vamos lá. Eu queria que tivesse um menino primeiro, uma menina depois, que fosse nessa ordem. Eu gostaria que o Senhor me desse um menino que gostasse de futebol e que fosse conhecido. Eu queria que ele fosse bonito e inteligente. Eu sempre admirei, assim, as pessoas, assim, que são assim, intelectualizados, mestres, assim. Era o tipo de inteligência que eu admirava, assim. Eu me sinto assim, bonito, inteligente. Isso mesmo, pastor. Pela graça de Deus. Tem gente rindo lá do outro lado, Tati. Não ri não, hein? Não ri não. Eu falo que todo mundo é bonito. Todo mundo é muito bonito, porque Deus não faz nada feio. Nada feio, é verdade. E eu tinha um histórico de bullying, eu me achava muito feia, tinha uma estima muito baixa, tinha apelidos na escola. Então, o bonito não era só uma filha mimada pedindo um filho bonito pro papai poderoso. Isso tinha a ver com ressignificar a minha história, o medo dele passar por algo que eu já passei. Sim, entendi. E aí Deus teve esse cuidado. Quando ele era novinho, eu mandei foto dele até para esses negócios de modelo. de propaganda de pomada, de propaganda de tá. fralda descartável. Tadinho, Samuel. Ele era muito louro, do cabelo enroladinho, assim, aquelas coisas de bebê de fralda mesmo, sabe? E era interessante que Deus me mostrava o cuidado dele, que onde eu passava as pessoas diziam assim, nossa, esse menino tem um negócio diferente, esse menino tem uma beleza diferente. E as pessoas falavam, não sabia o que era, as pessoas ficavam meio confusas. E eu sabia que era o Senhor me mostrando que ele estava, assim... Cuidando. E a Rebeca, eu pedi que ela fosse alegre, que ela fosse, assim, bem resolvida, que ela gostasse de vestido. E ela veio assim, quando ela era pequenininha, ela pedia para botar vestido e rodava pra gente ver o vestido. Então você percebe nisso Deus te dando esse acesso, né? Quer dizer, Deus é um Deus que me envolve, Deus é um Deus que intervém na minha vida, que me dá acesso. E você começa a falar também sobre
um processo de transformação da alma, né? Do sentimento, de quem você é. Cura da identidade. Da identidade. Remoção da culpa. Acho importante contar uma história. E eu queria que vocês entendessem que eu não estou aqui falando de mim. É só um contexto de ver como que Deus agiu na minha vida, e se Ele agiu na minha, Ele age na sua. Mas todo mundo, né? Quantas vezes eu já fui abençoado por testemunhos que eu saquei, então Deus pode agir assim? Sim, Aí eu sim. virava motivo de oração. Com certeza. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí eu Você falou de uma história. Da culpa. Deus removeu a culpa. Porque quando eu não conseguia engravidar e estava doente, muitas vezes a doença piorava já, mesmo debaixo de oração, de jejum, de pessoas orando. E eu chegava e tinha uma sentença negativa, um diagnóstico negativo, uma frustração mensal quando a gravidez não vinha. Eu tinha aquela coisa como se eu não estivesse sendo merecedora do milagre. E eu acho que isso é muito comum no nosso meio. A gente achar que vai receber o milagre por merecimento. Exatamente. E o contrário, se coloca em condenação. Sim. Porque não recebeu, não então Deus receber. está de mal. Sim. Ou porque, será que é aquele pecado ou aquele outro? Aí você começa a colecionar pecados para ver qual deles impediu a mão de Deus. A gente parte de um pressuposto religioso, né, de compensação, né? O pressuposto da religião é de troca, mas o cristianismo não é assim, né? E aí eu tive uma fase onde eu pedia perdão o dia inteiro. Só que não era bonito, não. É porque era a culpa que eu estava carregando. Entendi. E aí, um dia, eu ouvi um pregador da palavra, usado por Deus, sim, mas naquele momento foi assim, não veio a calhar. Ele fala uma frase assim: uma moça é curada depois de ter perdido ovário, trompa, nanã. E eu escutei o testemunho dessa mulher. Aí o pregador disse assim: se tivesse conhecido Jesus antes, tinha economizado alguns órgãos. Pastor, eu falo, eu tinha Jesus e perdi trompa e perdi ovário, porque na cirurgia foram sendo tiradas algumas partes do meu corpo mesmo, assim, que estavam muito doentes. E aí eu entrei em condenação. Eu tenho Jesus e perdi a trompa. Eu tenho Jesus e perdi o ovário. Jesus, ele está me ouvindo. Então, eu estou dando brecha. E não está correto, né? Não é tá isso, correto. Né? Porque a gente vai encontrar Paulo dizendo, né, que aprendeu a viver contente em toda situação, que pode todas as coisas. Quer dizer, eu posso passar por lutas, por perdas. Aliás, o pastor Guto gravou aqui um podcast sobre perdas, né? O cristão também enfrenta perdas, né? Eu acho que o nosso diferencial é que nós não estamos sozinhos nas nossas perdas. Exatamente. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, não estamos sozinhos nas nossas dificuldades, né? Quer dizer, a gente pode contar com Deus conosco, com Emmanuel, com Jesus nesse processo. Mas Deus foi tão gracioso com essa fase. Eu tinha lido um livro chamado A Cura Lhe Pertence. E esse livro, eu tive a oportunidade de ir a um culto onde a autora do livro estava presente. E aí eu narro para ela essa história. Aí ela não conversou comigo. Ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Sim. Ali o Senhor usou aquela palavra que veio direto da boca de Deus mesmo e removeu a culpa. Sim. E aí eu comecei a buscar passo a passo, né? É aquela coisa que você falou, não é uma coisa ou outra, não é só na igreja ou só no mundo. Não. Como que Deus pode fazer através dos médicos, das medicações? Deus usa o todo, né? Então, Tati, e aí? E depois disso? Quer dizer, o que muda na perspectiva pessoal, familiar, a partir do momento que o evangelho entra, você se sente acolhida, começa a experimentar milagres, sabe que tem acesso, ganha uma nova identidade. Isso mexe com os processos na sua vida, com as rotinas, com os alvos, com os objetivos, com a forma de enxergar a empresa, o trabalho. Como é que é? Ou isso é uma coisa que fica dentro da caixinha da religião, quando você vem para o culto? Nada. Tá em tudo, né? Tá em tudo. A forma de liderança, a gente não é clichê, embora a frase seja no meu lugar o que faria Jesus. Então, a gente procura copiar Jesus no estilo de liderança, sem um Jesus romantizado. Jesus que foi carne e osso, né? E ele dizia não. E ele um dia pegou o chicote e destruiu as mesinhas lá do câmbio. Sim. E ele dava palavras diretas. Ele
Ele amava, acolhia, mas não dava corda para mimimi, sim. Então, a gente começa a entender esse Jesus líder. Sim. E um dia a gente virou a chave, nos dias que a gente achou assim. Teve uma fase que a gente achou que ia quebrar, em 2014. Porque tem uma coisa que eu aprendi lá em Minas, que é aquela frase assim, desgraça porque é bobagem. Tem fase da nossa vida que tem claro que não é desgraça, porque a graça é sobre nós, mas assim, o problema ele vem num combo. Sim. Sim. Combo explica bem. Então é um problema na área financeira, na doença, aí afeta uma parte do casamento, que aí acontece uma outra coisa, né? E aí algo que eu paro, eu aquieto e passo assim, um abismo não pode trazer outro abismo. Eu acalmo para eu não criar um outro problema por causa da minha inquietação com o primeiro. Então na empresa teve uma época que a gente achou que ia quebrar em 2014 junto com a cirurgia. Deus dá uma direção e vira a nossa chave na nossa cabeça, entendendo que a empresa era dele. E a gente começa a ter uma perspectiva de reino, que a empresa ela iria prosperar porque Deus estava ali e era interesse dele. Então hoje a gente vê vidas sendo transformadas quando a gente emprega, pessoas que experimentam a cultura de reino, céu na terra, numa empresa imperfeita, mas que decide viver por valores. Sim. Patrões, assim, lá eles usam esse termo, patrões, assim. Patrões que erram e pedem perdão. Gente que lava pé, Sim. sabe? Então, Quer dizer, o evangelho, ele não toca apenas a sua dimensão pessoal, sua identidade, mas ele toca seu comportamento. Toca a sua maneira de trabalhar, toca seus relacionamentos seculares e profissionais também, né? Parece que a Visu tem uma missão, não tem? Como é que é a missão da Visu? Despertar mulheres para reconhecer a sua beleza e manifestar a sua identidade, expressar quem elas são. Você diria, Tati, que hoje o seu exercício profissional, né? O que você faz na Visu? Quase nada, né? O que você faz? Eu sou responsável pelos produtos, né? Gestão dos estoques e como as roupas contam uma história dentro das lojas. Tá. Então, as combinações para que ela faça sentido e otimize a venda, né? A gente chama isso de visual merchandising estratégico. Você acha que a Visu é um testemunho da obra de Deus na sua vida? Ela é um testemunho da obra de Deus na minha vida e ela é um instrumento de pregar o evangelho sem religião. Sim. Religiosidade, assim. Porque quando você coloca a missão, como é que é a missão de novo? Inspiramos mulheres a despertar a sua beleza e manifestar a sua identidade. Isso não tem a ver com aquela menina que sofreu bullying? Total. Que se sente amada por Deus? E é interessante que é de dentro para fora. A gente não teve essa ideia e escreveu num discurso de marketing, embora o marketing tenha ajudado a fazer isso. Faz parte do processo. O marketing, ele botou para fora o que estava engravidado. Sim, estava em gestação. E assim, isso aconteceu de uma forma muito natural. Certa vez a gente fez uma campanha, isso eu acho interessante contar. A gente fez uma campanha e a gente resolveu não usar modelo. A gente resolveu usar as funcionárias. Foi uma campanha para o Dia das Mães. 2000 e... Elas seriam os modelos. Isso. E algumas convidaram as suas filhas. E aí a gente fez tudo conforme campanha de modelo. O estúdio, o profissional de foto, de vídeo, a maquiadora. E a gente produziu a equipe. E elas chegavam no espelho e falavam... Elas levavam um susto. E elas falavam assim... Parecia que algumas delas nunca tinham feito aquela maquiagem daquele jeito. Ou se havia feito, talvez não tivesse olhado no espelho. E aí a gente começou a perceber elas sendo despertadas. Reconhecer sua própria beleza. Uma beleza que já estava lá, porque a gente não fez nada. Só foi realçada, Só né? foi realçada. Então hoje, nas nossas campanhas, a gente procura... Acho que eu vou participar de uma campanha dessa. Vocês não estão vendendo roupa masculina mais, né? Não, O que vocês acham, Vitor e Marco? Né? Mas vai ficar muito bom, não, né? Então a gente começou a despertar a beleza de quem elas são. E hoje nas lojas acontecem isso. Sim. Algumas pessoas, é uma dor para muitas mulheres, assim, o se vestir. Tem gente que não sabe, aí coloca o que está por cima na gaveta. Às vezes uma peça que não favorece. Não porque a peça é feia. Porque às vezes ela combinada com aquela calça dá uma outra história. Sim. Ou precisava de botar um cinto, um ajuste.
Enfim, e aí a gente começa a trabalhar isso. E parece futilidade, mas não é. Não. Porque quando ela se vê bonita, ela se vê merecedora, ela se vê vencedora, ela sabe que ela vai dar conta. Coragem para enfrentar os desafios. Exatamente. Aí ela é validada, ela recebe um elogio. Uhum. E aí começa a ter um efeito cascata muito bom. Sim. A gente chama isso lá, a gente brinca isso de... O nosso manifesto, a gente chama isso de síndrome de Betty a Feia. Porque naquele seriado Betty a Feia, Betty é bonita. Sim. Só que ela se esconde atrás de um cabelo amarrado, de uma forma estereótipo, estranha, né? tá? E a gente recebe várias Betty a Feia. Essa é uma das mulheres, né? Outras não. A gente tem uma outra mulher que a gente também é uma outra mensagem que a gente carrega, que é uma vida leve. Sim. E uma vida leve não é estar na rede em Cabo De Frio. perna pro ar. Porque lá é uma vida muito leve, mas a gente, de segunda a sexta, normalmente não consegue ter essa vida. Não. Então, como eu tenho uma vida leve, apesar de uma agenda sobrecarregada. Uhum. Então, se de repente você não se identifica com a Betty a Feia, tem aquela mulher que tem a vida corrida. Mas que pode ser leve, que pode ser bonita e que pode... sabe aquela história assim? Ah, eu vou guardar essa roupa de sair e essa é a roupa... Isso serve para homem e para Na minha mulher. época era a roupa de ver Deus. A roupa de domingo. Por que tem que ser assim? Ah, isso é uma escassez que foi plantada em nós. Sim. A gente pode usar a roupa boa assim, você vai usar ela muito e ela não vai ficar velha, porque hoje os materiais são bons. Enfim, então Ficava usando roupa de político e deixava aquela outra. e às vezes doa para alguém porque perdeu, ou porque às vezes não combina mais com... Aliás, foi uma época de calamidade, né? Se olhar para sua esposa, tava a cara de um candidato lá. Lá em casa não, mas em muitos lugares isso foi, né? Então a gente tem visto assim, muitas pessoas mudarem o seu armário e mudar o seu estilo de vida mesmo por causa da... E o que eu quero chamar para cá, para nossa conversa, é essa ideia de como que a ideia de vida com Deus, de vida no reino, como que a vida com Deus é muito mais do que religião, né, Tati? Sim. Tem um outro braço também que eu tô me lembrando, que tem tudo a ver com essa coisa da provisão que eu falei também, que eu vejo... Parece que Deus tem um senso de humor, né, pastor? Total. Ele é um roteirista maravilhoso, porque ele quando começa a escrever uma coisa, ele já sabe onde ele vai chegar. Uhum. E aí Ele tá lá no final esperando, ele é o ômega, né? Eu fico maravilhada com a vida como um quebra-cabeça. Eu sou fã de quebra-cabeça, já montei alguns. E quando eu tô muito precisando me aquietar, uma das formas que eu use, pelo menos uma vez no ano, é montar um quebra-cabeça grandão. Olha, eu boto uma pregação, boto um louvor, fico ouvindo ali e montando um quebra-cabeça. É meu mundo, minha caixa do nada é o quebra-cabeça. Eu vejo assim, essa metáfora do quebra-cabeça na vida. Algumas peças a gente recebe, não faz sentido nenhum, depois ela fecha. É o braço do atacado, a gente tem um braço do atacado, ou seja, a Visu hoje, ela é fornecedora de muitas pessoas, lojistas, pessoas revendedoras autônomas, que levam sustento para sua casa revendendo a nossa roupa. Olha que legal. E a gente já escutou várias pessoas falando assim, construí minha casa, estudei meu filho, patrocinei um sonho da minha filha de ir numa viagem. E, assim, pessoas assim que constroem a sua história, a sua carreira, revendendo roupa. Uhum. Então, por que eu falei do quebra-cabeça? Porque quando a Visu nasce, a confecção que é antes da Visu, ela nasce porque minha mãe queria ajudar meu pai na renda doméstica, aumentar a renda. Ela vem na Rua Tereza comprar roupa para revender para as amigas, para as vizinhas, para ajudar na renda. Lá em São João, né? Lá em São João. Sessão de São João Nepomuceno. São João Nepomuceno. E aí um dia ela é encontrada no cadastro daquela loja que ela comprou e aquela loja chama ela para começar aí um negócio onde ela seria a confecção. Começa uma confecção na cozinha da minha casa. Então, depois, quando eu conheço um William, a veia empreendedora da família, a Visão, junto com o negócio têxtil, juntou as duas famílias e nasceu a Visu. Então, assim, hoje a gente fornece para pessoas fazer renda como um dia a moda foi ajudar a renda dos meus pais, sabe? Sim. Olha, para mim isso é engraçado. É fantástico, né? É fantástico. É a noção de que toda semente, ela tem um efeito, um caráter profético gigantesco, né? Gigantesco. Tati, por que a gente traz essa conversa e eu te convido para cá, né? Eu percebo que, infelizmente, eu disse, né? Às vezes por causa da gente mesmo,
a gente criou dois mundos, né? Um mundo da fé e um mundo secular. Né? Não, agora eu estou aqui no ambiente de fé. Agora são os problemas reais, eu tenho que enfrentar aqui, eu tenho que... E não é isso, né? Não é isso, né? Jesus se torna carne e nasce nessa terra exatamente para acabar com essa separação, né? Porque o plano de Deus é que a terra toda e todo mundo que vive nela, tudo que acontece aqui, reflita a glória e o favor dele. O que você diria para aquele profissional liberal, para aquela mulher, para aquele homem que está vivendo, seja o drama das questões pessoais, né? Como você foi tocada na sua vida pessoal, seja o drama de uma vida profissional difícil, né? Eu tenho contato com algumas pessoas que trabalham, o varejo, né, que vocês trabalham é um ambiente muito desafiador, né? O que você diria? Você acha que Deus quer se manifestar na nossa vida secular, no nosso trabalho, na empresa? Você acha? Como é que é isso? Com certeza. Eu gosto sempre de ir para a Bíblia, porque aí não é a minha opinião, que a pessoa pode não concordar. Mas quando você vai para a palavra, né? Tem várias passagens que vai nos mostrar o favor de Deus, os milagres acontecendo a partir de uma atitude humana secular. Assim. Quando o profeta chega na casa da viúva e ela tinha os credores na porta dela, sim, ele tinha unção disponível para orar e a dívida sumir, ou criatividade e unção para orar e fazer brotar da despensa dela de uma gaveta dinheiro e ela ir lá e pagar. Mas ele usa atitudes dela, o que ela tem, né? de buscar a vasilha, né? E o azeite. Sim. E aí, enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Ela tinha o azeite, mas não tinha vasilha, né? Exatamente. O que isso vem para mim, assim? E com muito temor, Deus não vai fazer a nossa parte. Mas o favor dele é como se fosse um vento de cauda, assim. Você decola o avião. O decolar o avião é como se fosse nós, assim. E não é tirar Deus da equação. Porque a sua saúde, o seu fôlego de vida, o seu abrir de olhos, já é ele. Sim, sim. Já é a graça dele nos sustentando. Mas eu que decido se eu vou levantar ou se eu vou dormir mais um pouco. Se eu vou para trabalhar ou se eu vou ficar chorando, orando. Sabe? Então, é pedir a Deus há tempo para todas as coisas. Tempo de buscá-lo, buscar a unção da sabedoria, o espírito de conselho e depois agir. A partir da revelação A partir da revelação. Seja buscar a vasilha, eu não sei qual é a direção que Deus vai dar. E normalmente, se Deus não falou nada, faça aquilo que já é o óbvio. Que ele já deu antes. Que ele já deu antes. Eu já tenho um exercício, quer dizer assim, se eu não fosse crente, o que eu faria agora? Só para separar na cabeça de alguém que às vezes está muito emaranhado nessa coisa do secular e do espiritual. E tudo é espiritual. É entender que, para mim, acho que é isso, né? É entender que o meu negócio, o meu trabalho é do interesse de Deus. Ele joga no nosso time, mas não vai fazer por nós, porque eu estava orando muito. Sabe assim? Sim. Então já teve vezes, pelo menos essa é a minha experiência. Deus pode tudo, gente. Não é para pegar essa fala e aplicar ela contra mim ou não, ela tá errada. Não é sobre tá certo ou tá errado. Deus pode tudo, ele é soberano. Ele pode fazer a gente andar sobre as águas, como fez Pedro, ele pode fazer tudo. Mas ele decidiu nos fazer trabalhar aqui por princípios. E ele é o primeiro a fazer cumpri-los, assim, né? E ele se revela através da gente, né? Porque muitas vezes, nesse processo de se deixar usar e de ir atrás, de buscar caminhos novos, por exemplo, eu sou testemunha do seu interesse por estudar, por crescer como profissional, por fazer vários cursos, por estar atrás sempre de uma atualização profissional. Quer dizer, isso parece secular, mas está muito ligado a uma noção bíblica de que eu preciso desenvolver a minha salvação, preciso desenvolver a minha corrida, eu preciso alcançar o lugar que Deus deu para mim. Então, porque há uma noção equivocada de que se eu estou debaixo do favor de Deus, tudo vai cair no meu colo como se nada fosse preciso fazer. Exatamente. Né? Eu sou movida nessa área por aquele texto de Oséias. O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. E eu vejo muitos irmãos sofrendo
ou desonrar princípios, deixar de fazer simples, Sim. deixar de fazer coisas simples porque está orando. No método Saber, que a gente teve a oportunidade de fazer aqui, tem o ar de ação. E a ação também é fé, não é puxar para o seu braço. É mas... oração. A oração, ela precisa ser seguida de uma ação que responde à revelação que a gente recebeu. Tá cheio de ão, né? Sim. Então, quer dizer, a minha vida secular, ela precisa ser embebida, influenciada, tocada por aquilo que eu vivo na intimidade com Deus. Né? Os extremos, nesses dois casos, são nocivos. Tanto viver uma vida de achar que é só ação, 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 como viver uma vida só de contemplação e não caminhar para colocar em prática aquilo que Deus me deu para fazer. Sim. Né? E com todo o conhecimento do mundo que a gente buscar, se a mão do Senhor e o favor dele não vier sobre nós, a técnica mais sofisticada, a tecnologia melhor do mundo não vai nos levar... Ser suficiente. Né? A gente está usando agora, por exemplo, em algumas narrativas, o ChatGPT, que é a inteligência artificial, que é maravilhoso quando sabe fazer a pergunta. Se eu não souber fazer uma pergunta sábia para a inteligência artificial, ela vai me responder raso. Sim. Então, eu preciso da sabedoria até para fazer perguntas, sabe? Sim. E isso me dá pelo repertório que a gente vai buscando, né? E com muita humildade, porque até a capacidade de adquirir aquele saber e memorizar e aplicar vem do alto. Eu carrego comigo a noção de que por estar em relacionamento com Deus, tudo que eu faço no ambiente secular precisa refletir isso. Então, por exemplo, na minha vida, por exemplo, a dimensão acadêmica mudou depois que eu tive uma experiência com Deus. Eu fui muito influenciado por um vizinho, que era da igreja também, o seu Djalma, que ele dizia que lá na casa dele o mínimo era 8,5 de nota. E eu adotei aquilo para mim. E eu, para mim, adotei a ideia de que se eu quero agradar a Deus e se eu sou discípulo de Jesus, é claro que pode ser uma pessoa que tem uma dificuldade cognitiva e a minha não se meça com a minha régua, né? Mas na minha experiência, eu passei a não admitir um resultado menor do que 8,5 na minha vida acadêmica, porque eu disse, eu preciso honrar a Deus com a minha vida acadêmica. Quando eu estou aqui fazendo a gestão do meu trabalho aqui na igreja, na escola, na creche, eu preciso honrar a Deus com a gestão que eu faço. Quando eu estou dando uma aula, eu preciso honrar a Deus com a aula que eu dou. Então, eu tenho uma história, né, que esse movimento, não sei se você sabia disso, mas esse movimento das empresas quererem produzir lucratividade, rentabilidade, isso começa na Europa com cristãos. Você sabia disso? Não. A origem do capitalismo, da mais-valia, daquilo que sobra, que gera... quem vai dizer isso é um sociólogo que não é muito fã dos cristãos, que é o Max Weber. Porque era uma cultura muito influenciada pelo calvinismo, né? A noção de predestinação. Então, os cristãos daquela época calvinistas precisavam mostrar que eles eram escolhidos por Deus. Então, uma forma de mostrar que eram escolhidos era se destacar em tudo que eles faziam. Bacana, hein? Então, em função disso, eles começam a se tornar referência e a produção, o trabalho começa a gerar mais do que o necessário e vai acabar dando origem ao capitalismo que a gente conhece como que tem muita coisa ruim, mas que tem muita coisa boa também, né? Então, quer dizer, eu diria, eu queria saber se você concorda com isso, que a vida com Deus é uma vida com Deus na totalidade do que nós vivemos, do que nós somos. Quer dizer, a vida com Deus não é para ficar restrita a um ambiente religioso, é para tocar a nossa vida secular. Não tem vida secular e religiosa. Não tem essa separação. Não tem essa separação. Não tem essa separação. E durante muito tempo eu tive dificuldade, você sabe dessa história, assim, de como que é uma coisa aqui, outra ali. E um dia, mexendo até na minha rede social, eu coloquei assim, contadora de histórias. Porque foi uma interseção que eu achei entre o que eu faço aqui, na célula e na vida. Eu não escrevo as campanhas, eu não escrevo a história por trás das campanhas, porque quem desenvolve o produto lá é minha irmã, né? Ela é diretora criativa, então, que vai mandar para transformar pano em roupa, ela.
Sim. Mas a história que vai ser contada, a narrativa dessa roupa, os nomes, aonde que vai. Às vezes Deus dá para ela, mas normalmente eu que escrevo os releases. Então lá eu conto história. Depois eu conto história na vitrine. Depois eu conto história para a equipe de venda. E aqui eu conto história. Eu tô contando história aqui. Eu Sim. conto as histórias de Jesus nas células. É uma Forrest Gump, né? Mas não é outra coisa, sabe? E já teve vezes assim também, por exemplo, num ambiente super racional, vamos dizer assim, de eu precisar desligar uma O pessoa. Forrest Gump é com careta, tá? Fica bravo. Mas eu adoro essa referência. Eu chamo de Forrest Gump o Pastor Guto. Ah, é? O Pastor Guto contou umas histórias aí da mexerica da outra vez, que eu morri de rir. Eu falei, tamo Forrest Gump, né? Mas a nossa vida é isso, né? E já teve vezes, assim, essa coisa mostrando que não tem separação, né? Da gente, uma vez, a gente tem várias historinhas, assim, mas uma delas, a gente precisava desligar uma pessoa, uma parceira. E eu orei. Senhor, é para desligar? É a hora? É agora o fechamento desse ciclo ou não é? E o Senhor, eu fui na palavra, o Senhor falou que era para andar mais uma milha. Sim. E Quer dizer, Deus participa até disso. De decisões. Já teve outras vezes, assim, esses momentos, assim, a gente tem muito cuidado. A Visu não é uma empresa que tem uma cultura de desligamento, né? A gente tem uma equipe bem perene, embora, como são 18 anos... O processo é natural. É, natural. Mas, assim, a gente faz de tudo. Feedbacks, enfim, procurar realocar, para não precisar desligar, porque a gente entende essa coisa da provisão, essa coisa de que é uma família que está empregada, embora a gente saiba que existem empresas muito melhores que a gente. Se eu vou desligar você daqui, você vai pegar, se realocar ou vai empreender. Várias pessoas saem da Visu para montar seu negócio. Legal. Muito legal. Mas aí, do Senhor, dar direção, de dar sonho, da gente, a pessoa que estava pedindo para sair, eu falar, olha, Deus me deu um sonho e falou que não é agora não. Volta aqui que eu vou orar com você. E a pessoa mudar de ideia e voltar atrás. Muito legal. E ficar. Então tem várias coisas. Já teve vezes da gente ir para fechar um negócio. Um negócio grande. Envolveu, essa demais, essa eu preciso contar. Envolveu eu e o William. E 2 consultores. Nós passamos 2 semanas em cima de planilhas, de estatísticas, de levantamento de dados históricos, reuniões longas, para comprar um negócio. Você sabe, você participou de um pedaço disso. Sim. Tudo certo, vamos comprar e tal, nananã. Na hora de apertar a mão, antes de assinar o contrato, o Ia disse assim, não vamos fechar. A minha vontade era de enfiar debaixo da mesa. Sim. Porque, assim, como assim? Andou até aqui. Mas ele falou, olha, não tive paz. E eu entendi que Deus estava dizendo não. Eu me lembro. Parecia um salto, né? E é engraçado pensar que vocês estão dando esse salto hoje sem isso, né? Sem isso. Quer dizer, Deus lá... Levanta a plaquinha, pastor. Eu falei! Quer dizer, Deus queria que vocês fizessem um outro processo, né? É. O sonho de expansão era de Deus, mas aquele caminho que parecia o mais rápido não era o caminho que Deus tinha escolhido. E outras vezes, de Deus dar um sim. E eu falo que tem hora que parece que é pular de bump jump, sabe? Eu não acredito que o senhor disse sim. A lógica, a conta não fecha, Senhor. Isso não fecha. Como que isso, Senhor? E ele manda dizer, os campos estão verdes. O sinal está verde. Já teve vezes da gente subir monte aqui. Teve uma vez que a gente subiu um monte em julho de 2000 e alguma coisa. Fomos com o Pastor Hélio. Sim. Uma friagem. Acho que foi no meio da pandemia. Deus usou uma irmãzinha e falou, olha, eu vejo várias prateleiras cheias de roupa e Deus manda dizer assim, os sinais estão verdes. E eu acho que essa irmã não era da igreja, daqui, e ela não... Eu tenho para mim que ela não sabia quem eu era. Eu não era tão exposta na rede social como eu sou hoje. Entendi. E assim, veio de Deus mesmo aquilo ali, e o sinal tá verde. Ai, aquilo dá aquele alívio e ao mesmo tempo medo, porque se tá verde é pra você ir. Mas eu queria ficar, sabe? Tem que ter coragem, né? Tá vendo aí, gente, como é que a Tati precisava voltar aqui, né? Dá pano pra manga, né? Vou aproveitar e fazer um desafio.
E lá vem a gente. Já tem uma figurinha rodando aí minha, você sabia? É o meu pastor. Quem sabe, pelo menos uma vez por mês, a Tati consegue vir aqui pra gente... Quem sabe? Quem sabe? Na verdade, eu tenho... Algumas pessoas têm pedido. Por favor, volta. Eu amo estar aqui. A agenda de estar aqui não é pesada. Eu amo fazer isso. Só que, como eu gosto de estar com tudo muito preparadinho, os bastidores antes de estar aqui, né? Sim. Às vezes exigem uma agenda que agora, por conta de algumas mudanças. Mas hoje ficou mais leve, né? Ficou. Porque sentado lá de cá, eu posso voltar sempre. É isso que eu tô falando. Se eu não for a host... Não, tá bom. Ela acha que não é a host, né? Mas tá aqui, né? Então... A gente tem, assim, eu acho importante dizer que essa coisa, né, dos holofotes, da loja nova e tal, isso é muito bacana, a graça de Deus é com a gente, mas tem muitos desafios, né? Tem desafios na confecção, desafios de troca de equipe, os nossos pais se aposentaram agora, então tem muitas demandas que eram com eles e agora está com a gente. É um ciclo novo, né? E o ciclo novo exige a gente entende perfeitamente, tá? Quero te agradecer por estar aqui e por sempre ter aceito os desafios, né? E agradecer, né, pessoal, por você estar aqui, compartilhar da sua vida. E se Deus estiver na agenda de Deus, de vez em quando vou te chamar para estar aqui, para matar a saudade do pessoal aí e a gente falar sobre vida. Vida com Deus, vida no reino, vida na vida. Amém? Amém, amém. Espero ter, de alguma maneira, te incomodado aí a buscar no Senhor as respostas que você precisa, que as minhas dores possam trazer cura para você, porque aquilo que eu passei você não precisa passar, porque recebeu aí um insight, uma sabedoria do alto. E esse Deus, nosso Deus é assim, ele é provedor, ele é pai, ele às vezes pega a gente no colo e mima, ora ele te impulsiona para... Joga para fora do ninho. Joga para fora do ninho, te deixa ir para a cova do leão. Mas está sempre com a gente, né? Sempre com a gente. Então não se iluda de pensar que a minha vida é melhor que a sua. Não tem nada disso. Deus nos ama com amor gracioso. E faça a sua parte, sabe? Não espera estar tudo lindo para você estar bonita, sabe? Você tá em casa ouvindo agora e tá se achando feio, vai, toma um banho, lava seu cabelo, fique bonita, faça uma maquiagem, escolha a sua melhor roupa. E assim é uma maneira de você honrar a Deus, porque é uma maneira de a gente colocar esse entusiasmo para fora e não acredite na sua mente, porque ela mente. Coloque a sua mente na palavra e naquilo que Deus já disse. Submeta a mente de Cristo, né? Tati, obrigado. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês, que essa graça de viver uma vida plena de Deus toque a sua vida, toque as nossas vidas. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.